Estimados internautas, apresento a minha saudação a todos, desejando toda a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, para o seu viver. Igualmente, a bênção do Santo Irmão Alto. Ó estimados, nesta oportunidade quero lhes falar a respeito de pontos da doutrina, assuntos importantes, conforme Jesus, nosso Senhor, pregou no tempo que esteve cumprindo a sua missão aqui na terra, e os amados apóstolos de Jesus também continuou esta mesma pregação, ou seja, pregando a mesma doutrina, e ficou registrado, portanto, no Evangelho do Reino dos Céus, ou seja, o Novo Testamento. Amados, observem bem as palavras de Jesus e principalmente um ponto que eu quero ou desejo que os amados entendam é o seguinte: quando Jesus disse que as suas palavras têm que ser colocadas em prática, ele se refere à fé, à confiança que a pessoa deve ter na palavra dele. Porque Jesus, ao pregar a sua santa doutrina, que é a doutrina de Deus Pai e do Espírito Santo de Deus, ele não estava ali numa conversa, tipo assim, falando de coisas materiais, assuntos do social. Não. Ele estava pregando, cumprindo a sua missão e pregando uma doutrina cuja palavra tem vida, tem sentido. Por isso ele disse: coloque em prática essa doutrina. Notem, amados, que ele afirmou: aquele que coloca em prática a minha doutrina, a minha palavra, está construindo a sua casa sobre a rocha. Isto é, a sua vida será sempre firmada na verdade. Por isso, então, será sempre protegida, amparada por Deus, pelos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Por quê? Porque a sua pessoa está colocando a palavra dele em prática. Notem isso. É muito importante, porque se não observar, vai ficar sempre como um mistério na vida e a pessoa não terá noção de quanto é grande o amor de Deus pela criatura, e ele deseja formar espíritos santificados, criaturas santificadas, conforme Jesus afirmou na sua própria palavra, ou seja, pregando a santa doutrina. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então note, amados, esta palavra, para ter, vamos dizer assim, efeito positivo na sua vida, o efeito que eu digo é a sua pessoa poder contar com a graça de Deus, embora tendo que enfrentar as lutas aqui na terra, saber suportar as aflições que existem neste mundo, porque o próprio Jesus também sofreu, suportou as aflições deste mundo. Mas observe o que ele disse: coragem. Ao conselho dele, ouça e põe em prática. Coragem, porque eu venci o mundo. Então ele está mostrando, Jesus mostrando que é possível todos nós aqui na terra vencermos as tentações, a maldade, e colocando a sua palavra em prática, seremos então aperfeiçoados, santificados para a honra e glória do nosso Deus. Porque entendo, amados, que colocando em prática a sua palavra, essa palavra dá uma formação para o nosso espírito. Nós vamos adquirindo conhecimentos, colocando em prática, e vai sendo formado em nosso espírito as virtudes dessa doutrina. Por isso ele disse: a minha palavra é vida. Então notem, amados, que é muitíssimo importante. Notem que quando ele fez uma oração a Deus para deixar para nós o entendimento a respeito do assunto, do grande valor de viver a sua santa doutrina, ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um em nós,
assim como eu, com o Senhor, formamos um só Espírito, uma só pessoa, quanto às qualidades divinas, as virtudes, somos uma só pessoa. Por isso mesmo ele afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Então notem, amados, que são duas pessoas. O Pai é uma pessoa, Jesus é uma outra pessoa. Mas quanto às qualidades espirituais, as virtudes, conforme a doutrina que ele pregou mostra isto, então forma uma só pessoa. Porque tanto um quanto o outro possui as mesmas qualidades, virtudes, santidade, pureza, amor perfeito. Exatamente. É isso que nós temos que colocar em nosso coração, em nossa alma, e vivendo essa santa doutrina. Então a nossa alma vai sendo formada, conforme diz a doutrina, até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. Sermos iguais a Ele, entenderam, amados? É verdade que isso não é de um dia para o outro, mas a pessoa que tem boa vontade e procura ser persistente num objetivo, ele alcança, muitas vezes tendo que lutar muito, se esforçar, às vezes até sacrificar um pouco algumas coisas para poder, vamos dizer assim, vencer a fraqueza e ir em frente. Mas a pessoa que tem boa vontade vence na vida. E Jesus com o Pai e toda a corte celestial estão sempre lutando por isso, para nos ajudar, nos auxiliar. Então notem, amados, falei-lhes assim até agora, exatamente para que tenham interesse de ouvir também o que vou agora esclarecer sobre palavras da santa doutrina. Então, o objetivo é este: quem tem ouvido para ouvir, ouça. São palavras de Jesus. Significa o quê? Ter vontade, vontade de ouvir, vontade de guardar e vontade de praticar. É aí que a pessoa vai então o quê? Desenvolvendo na fé e passando a compreender como é bom estar com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nela se espera. Então notem, eu não estou vendo Jesus pessoalmente aqui, não. Mas creio que Ele está presente na minha vida, assim como a sua pessoa deve crer. Uma vez que vivendo a sua doutrina, deve ter essa certeza que o Mestre deu a vida por nós. Então, não vemos Ele pessoalmente, mas Ele está sobre nós, está conosco. Para aqueles que conheceram o Santo Irmão Aldo, eu não vejo o Santo Irmão Aldo igual via quando estava em seu corpo humano. Porém, creio que Ele está comigo para me proteger em toda a minha vida, desde que eu faça por merecer. Guardem bem isso, amados. Então, para termos a proteção dos santos de Deus, que é, num resumo, a graça de Deus, porque todos os santos representam a Deus, todos os santos representam o Pai, nosso Criador. É o poder, eles são possuidores do poder de Deus, são representantes legítimos e distribuem a graça do Pai, do Espírito Santo, para tantos quantos lutam para merecer a graça. Eu digo, luta contra as forças do mal, vivendo em paz com Deus, com o reino dos céus e com o seu semelhante. Então notem, amados, que devemos fazer por merecer, para termos sempre esta proteção em nosso viver aqui na terra. Notem, porque ele, irmão Aldo, não é diferente de Deus e nem de Jesus. Portanto, para ele nos proteger, temos que procurar então colocar em prática a santa doutrina para sermos protegidos por estes santos. Então afirmei no momento que o santo irmão Aldo não é diferente de Jesus e do Pai. Formam todos uma unidade espiritual perfeita e participam do mesmo poder juntos, unidos, com o mesmo objetivo de salvar almas, proteger as criaturas que procuram então merecer a graça divina.
Jesus disse, e está registrado no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, verso 20. Ensinai-as a observar, ensinar, quer dizer, as criaturas, a observar tudo que vos prescrevi. Então Jesus, falando aos seus discípulos, recomendou para que ensinasse as criaturas a observar tudo o que ele, Jesus, prescreveu, ensinou. Esta parte que eu desejo muito que os amados procurem interpretar o assunto, a palavra. Tudo é necessário, mas o objetivo é para que entendam que nós temos que crer neles, mesmo sem estarmos vendo aqui na terra. Esta é a parte essencial. Jesus afirmou: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Amados, eu não vejo Jesus aqui na terra pessoalmente, mas tenho certeza que sentindo a sua proteção, crendo na sua proteção, eu participo dessa graça. E é assim que todos os que desejarem ser felizes na vida e vencer a cada dia as lutas, as tentações, vencer a maldade, então devem agir da mesma forma. Conforme está dito num ponto de doutrina, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém nela se espera, na graça, nessa graça divina, nós esperamos, mesmo sem ver com esses olhos humano, carnal, mas cremos, mesmo sem ver, nós cremos. Eu falo assim com essa insistência, amados, porque o ser humano tem uma dificuldade. O ser humano é muito atraído pelas coisas que vê, pelos coloridos. Mas quando se fala de coisas que não vê, parece que sente dificuldade. Por isso estou insistindo nesse assunto. Então, Jesus afirmou que estaria convosco, estará convosco, até o fim do mundo. Isto é, para proteger. Então, as criaturas vivem na terra, vai falecendo conforme vai chegando o tempo de cada um. E ele disse, então, estarei até o fim. Se refere ao quê? Para as pessoas que crê, chegou o fim da vida física, ele está guardando e a alma está protegida totalmente. Bem entendido. A pessoa que procura ser piedoso e não o ímpio, que faz maldade, que vive tentando destruir a vida dos outros. Para esses, a condenação. Mas para aqueles que se arrependem dos seus erros, que se arrependem dos seus pecados, está aqui a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amados, é muito maravilhoso. É uma promessa importantíssima. Então, gravem isso na sua alma. Nós não vemos Jesus aqui na terra, não vemos Maria Santíssima. Para quem tem conhecimento a respeito do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não vemos a Santa Vó Rosa, não vemos o Santo Irmão Aldo, porém, eles estão conosco, com as criaturas que procuram ser piedosos. Então, este ponto de doutrina é muito importante. Mas para falar do assunto que a pessoa só crê quando vê, tem também uma lição importantíssima, não é uma lição só, mais um ponto de doutrina, que é a palavra de Deus, que não é um assunto de caráter ou de efeito social, não. São palavras vivas, poderosas, que se cumprem conforme foram ensinadas na santa doutrina que Jesus pregou, e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo pregaram a mesmíssima doutrina, revelaram a mesmíssima doutrina, santíssima doutrina, criada pelo Espírito Santo do Pai e por Deus o Criador. Então, mais um assunto importante sobre a parte de não se prender só pelo que vê, mas crer naquilo que não vê. Ao que Jesus disse ao apóstolo São Tomé: feliz aquele que crê sem ter visto. Foi numa ocasião quando Jesus havia ressuscitado, estava ainda aqui na terra, porque durante alguns dias
após ressuscitado, ele permaneceu ainda aqui na terra com seus discípulos para lhes dar um preparo melhor, para que eles ficassem capacitados para continuar pregando a doutrina e servir como testemunhos ou testemunhas da missão do ministério de Jesus, quanto aos milagres, a doutrina, enfim. Os discípulos foram escolhidos para ser testemunhas do poder e da missão de Jesus. Igualmente de Deus, o Pai, do reino dos céus, enfim. Então, o apóstolo São Tomé, quando ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, portanto, estava vivo no mesmo corpo, tinha sido crucificado, morto, sepultado, e São Tomé ficou sabendo que ele tinha sido ressuscitado ou ressuscitou, e São Tomé então ficou admirado, um tanto empolgado, admirado, naquela emoção. Ele disse: eu só creio que o Senhor está vivo se eu ver e colocar a minha mão, meu dedo nas feridas. Conforme sabem, foi enfiado os cravos na mão de Jesus para pregar na madeira lá da cruz. Então ele disse: eu só creio que o Senhor está vivo naquele corpo se eu colocar o meu dedo na ferida, aonde ele foi pregado na cruz, no cravo que ali foi enfiado na mão. Então notem, amados, que aconteceu. Aí num determinado dia, Jesus chegou, estavam os discípulos, inclusive São Tomé, e Jesus, conhecedor de tudo, disse: estou aqui, Tomé, coloque aqui a mão então, confirme, portanto, que estou no mesmo corpo, naquele corpo que foi crucificado. São Tomé se transformou assim num sentimento de emoção muito grande, agradecendo e glorificando a Deus, porque ele sentiu, ele viu, confirmou realmente. Então notem que é um testemunho que se deu ali, de uma criatura humana, de um espírito bom, já tinha muita fé em Jesus, mas mediante aquelas tribulações que houve, ficou um tanto apavorado, porém, sabendo e confirmando tudo o que acontecera com Jesus, então ele sentiu uma emoção muito grande e glorificava a Deus por isso. No íntimo da alma, ele expressava, portanto, a sua gratidão, o seu amor a Deus, confirmando: este é o Filho de Deus, isto é um milagre de Deus, sabendo que Deus é poderoso mesmo, e ficou, portanto, a confirmação. Aí o ponto importante, amados, guardem isso também. Quando Jesus, então, aproveita ali naquele momento a oportunidade para ensinar o quê? Mais doutrina. Que eu citei há pouco, que Jesus sempre afirmou: a palavra do Pai, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Olha o que Jesus disse, ensinando doutrina. Falando para São Tomé, mas não é só para São Tomé, para mim e para todos aqueles que queiram seguir a Jesus. Horas. Porque tem pessoas tão assim, desinformados, sem preparo, que acusa o apóstolo. Se esquece que esse apóstolo faleceu o corpo faleceu já faz 2000 anos, mais ou menos. E não tem noção que Deus o Pai não perde o tempo. Deus o Pai não perde tempo. Se aqui na Terra as pessoas procuram produzir, estudando, há muitas influências, estude, porque tem que se formar e assim por diante, adquirir conhecimentos, muitas pessoas, inclusive religiosos, hoje ainda pensam que esses apóstolos estão lá enterrados no cemitério, quer dizer, a alma lá junto. Pelo amor de Deus. Se os homens não perdem tempo, os de boa vontade, não querem perder tempo e influencia as pessoas para não perder tempo, imagina se Deus perde tempo. Jesus afirmou que os seus discípulos assentariam com ele para julgar as criaturas, julgar os povos.
Portanto, amados, eu não falo isso para difamar a ninguém, de forma alguma, mas com o desejo profundo que abra o seu entendimento. Creiam nas palavras de Jesus, porque ele disse: quem não colocar essas palavras em prática, estará construindo a sua casa sobre areia movediça, e a casa cai. Por quê? Porque nós sozinhos não temos capacidade nenhuma. Não temos. O ser humano, sem a graça de Deus, sem a permissão de Deus, não faz nada. A energia para agirmos o lado do bem, bem entendido, vem de Deus. O que existe de mal neste mundo não tem nada a ver com Deus. Jesus deixou bem claro isto. Não tenho nada com eles. Quando ele estava para ser crucificado, ele disse: não tenho nada com eles, com essa parte do mal, da destruição. Como quem diz, eu sou vida, ele afirmou isto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é isto. Está bem registrado. Guardem isto, amados. O que Jesus é: o caminho, a verdade, a vida, a paz, a saúde. É isto que Jesus é. Por isso ele é o maior e melhor amigo. Não só ele, mas Deus o Pai, o Divino Espírito de Deus, os santos e anjos de Deus, formados por essa doutrina, pela fé que depositaram no poder divino e estão nos céus. E eu posso afirmar com conhecimento: o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa participam deste poder, porque creram piedosamente nesta santa doutrina, viveram, o mais importante, não é só crer, viveram esta doutrina, colocaram em prática esta doutrina de Deus. É uma parte que para muitas pessoas é mistério. Que tem muitas pessoas que acham que sabe tudo, porque já leu a Bíblia 10, 20 vezes. Não se confundam com as coisas. Aprendam mais um ponto de doutrina. O que Jesus disse: a letra mata. Então, se a pessoa ficar preso à letra e não crer no Espírito que vivifica, olha o que ele disse, não sou eu que estou falando, ou inventando, ou querendo dominar nada, ou ninguém. É ele quem falou. A letra mata. O Espírito é que vivifica. Então não se orgulhem, não se iludem, aqueles que já leu a Bíblia, seja lá quantas vezes. Abra o coração e o entendimento para ter fé, porque a fé sem obras é morta. E o que a doutrina ensina e o que Jesus e o Pai quer e exige dos seus filhos é mansidão, bondade, amor. Mandamento qual é? Os mandamentos. Os primeiros, os principais. Amor a Deus e ao próximo. São 2 mandamentos com os mesmos valores. Então, se uma pessoa disser que ama muito a Deus, mas faz mal para o seu próximo, esse ser humano aí, de carne, vive fazendo mal, tentando essa pessoa, fofocando a vida dele, se converta. Não sou eu que estou mandando, estou apenas mostrando para quem queira. Por isso os anjos cantaram lá quando Jesus nasceu: paz na terra aos de boa vontade, porque a pessoa que não tem boa vontade, ele reprova tudo que é de Deus e aceita tudo na base do engano aqui na terra e vai sendo levado pelas ilusões. Então creiam. Falo isto porque desejo com muito amor que a sua pessoa se desperte em tempo, enquanto é tempo. Amar a Deus, amar o próximo, viver de bem com a família, viver bem com a família, em união, em paz, respeitando e amando uns aos outros. E para confirmar sobre o ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, foi Jesus quem prometeu que o vencedor herdaria todo o poder. Está no Apocalipse essa parte, essa afirmação. O vencedor herdará todo o poder, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, assim como Jesus venceu aqui na terra e assentou com o Pai no seu trono, o vencedor será da mesma maneira.
O que vencer, darei o direito para que se assente comigo, disse Jesus, no mesmo trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. E notem, amados, que eu sou testemunho da missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e existem muitas pessoas sinceras que também são testemunhas. Os sinceros, bem entendido, os que sabem amar e respeitar o seu próximo. Esses também serão testemunhas do poder da Santa Vó Rosa e de Jesus e do Santíssimo Irmão Aldo. Às vezes, no momento da expressão, de acordo com as minhas emoções, falo Santa Vó Rosa ou Santíssima, Santo Irmão Aldo ou Santíssimo. Isso não importa a forma de como falar. A verdade é que eu considero esses dois santos a semelhança de Jesus e digo mais, para entender o que é a fé verdadeira, amados, e entender também como que para esta fé ter valor, tem que ter na alma gratidão, o conhecimento e gratidão, não orgulho, gratidão. Se não fosse a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, de acordo com as influências de maldade que há neste mundo, para o lado do vício, eu poderia ser uma pessoa destruída. Falo porque eu sei quem sou e quem já fui. Não vou dizer que fui um perverso, não. Sempre um trabalhador, lutador, mas quero deixar meu testemunho. Que se não fosse a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, não só eu, mas muitos e muitos que conheceram essa doutrina, poderiam ser pessoas destruídas na vida. Falo com conhecimento e provo para quem quiser, provarei isto. Darei as provas contando detalhes por detalhes sobre a minha vida e de muitas pessoas que já deram seus testemunhos, confirmando que foram libertados através do ministério da Santíssima Vó Rosa e do Santíssimo Irmão Aldo. Por isso, guarde na alma, amem estes santos e coloquem em prática o que estes santos de Deus, o que eles têm feito de bem para esta humanidade. Eu posso afirmar que muitas pessoas não têm o conhecimento de tudo que eles fizeram de bem para esta humanidade, porque o Santo Irmão Aldo intercede sempre a Jesus e ao Pai e ao Espírito Santo em favor das pessoas, de um modo geral, para ajudar as pessoas, para consolar aquelas pessoas que estão em aflição, sofrendo muitas vezes a perda de um parente, a tristeza que estão sofrendo. Então o irmão Aldo intercede constantemente em favor dessas pessoas, e por isso muitas pessoas sofrem, mas vence na vida. Por quê? Porque contam com a intermediação desses santos dos céus, que estão nos céus, para proteger, amparar e interceder em favor de todos. Amados, desejo-lhes muita paz, fiquem com a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e que esta graça divina, que é a mesma graça de Deus, o Pai, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, permaneça no seu viver. Não esqueça de uma coisa, guarde a palavra. Procure aprender e guardar com amor. Este é o tesouro que Jesus veio trazer, e a formação da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é para confirmar tudo isto e garantir para nós, garantir para todos, entenderam? Esta riqueza que Jesus veio trazer. Dei-lhes a glória que tu me deste. Então ele nos deu a glória. Então segure, guarde no seu coração, guarde esta glória que ele veio trazer, e para dar, vamos dizer assim, mais garantia, para fazer valer mesmo, ele enviou o Consolador, a Santa Vó Rosa, portanto que é este Consolador que ele prometeu, e o Santo Irmão Aldo, que é o pastor do rebanho, que está e estará a cada dia sobre o seu viver. Mas para concretizar esta mensagem, desejo muito que os amados saibam interpretar o sentido das palavras. Quando Jesus disse, estarei com eles até o fim do mundo, nós não vemos ele, e é com base nesta doutrina que a missionária afirmou, o profeta ficará com todos até o fim. Entenderam? A doutrina é a mesma, não tem diferença. Então, que a paz do Espírito de Deus esteja em seus corações. Amém.